Ezequiel revela o mistério do Vale dos Ossos Secos. Descubra o incrível significado por trás da visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Essa história poderosa, descrita em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, revela como Deus pode trazer vida ao que está morto e restaurar até mesmo as situações mais desesperadoras. Vamos explorar juntos o que essa mensagem significa para nossas vidas hoje e como ela nos inspira a ter fé no Deus que renova todas as coisas. Prepare-se para entender o verdadeiro poder da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Seja transformado por esta reflexão inspiradora. Deixe o Espírito soprar vida em você hoje. A visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos é uma das passagens mais impactantes de toda a Bíblia. Quando li essa história pela primeira vez, fiquei profundamente tocado pela mensagem de esperança e renovação que ela transmite. Esse relato, que encontramos em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, fala de um Deus que traz vida onde só existe morte e restaura o que parecia perdido para sempre. Imagine a cena. Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos secos, espalhados por toda parte. Era um cenário desolador, sem qualquer sinal de vida. Em meio a esse vale, Deus faz uma pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Eu me pergunto como Ezequiel se sentiu diante de tal pergunta. Sua resposta foi sábia. Ó Senhor Deus, Tu o sabes. Essa pergunta de Deus não era apenas sobre os ossos secos. Ela era sobre a situação do povo de Israel naquele momento. Eles estavam exilados, desesperados e sem esperança. Aqueles ossos representavam o estado espiritual e emocional da nação. Quando Deus perguntou se poderiam viver, Ele estava mostrando que o impossível para o homem é possível para Ele. Deus então ordena que Ezequiel profetize aos ossos. O que me fascina é que à medida que ele profetiza, algo extraordinário começa a acontecer. Os ossos começam a se juntar, os tendões e a carne surgem e a pele os cobre. Mas ainda falta algo essencial: o espírito, o fôlego de vida. Isso me lembra Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão. A vida só vem de Deus. Então, Deus manda Ezequiel profetizar ao vento, clamando para que o fôlego entrasse nos corpos. Quando ele obedece, os corpos ganham vida, formando um grande exército. Essa cena me faz refletir sobre o poder da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, capaz de transformar até mesmo o que está morto e seco. Como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O Vale dos Ossos Secos também nos ensina sobre restauração. Deus explica que esses ossos representam a casa de Israel que dizia: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos completamente exterminados. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Essa era a visão deles, mas não era o que Deus via. Ele prometeu trazer o povo de volta à sua terra e restaurar sua esperança. Essa promessa é um lembrete de que Deus nunca esquece de seu povo. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele trabalha para trazer restauração e vida. É como Jeremias, capítulo 29, versículo 11 nos lembra: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando penso nessa visão, vejo um paralelo com a obra de Jesus. Ele veio para trazer vida aos que estavam mortos em seus pecados. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Vale dos Ossos Secos aponta para essa verdade maior. Deus é especialista em trazer vida onde há morte. O Vale dos Ossos Secos também fala diretamente à nossa vida.
Quantas vezes nos sentimos como esses ossos, secos, desanimados, sem esperança? Mas Deus nos lembra que Ele tem o poder de nos renovar. Ele sopra seu Espírito em nós, enchendo-nos de vida nova e propósito. Outro ponto que me impressiona é o papel de Ezequiel. Deus o chama para profetizar e ser um instrumento de sua obra. Isso me faz pensar no quanto Ele deseja usar cada um de nós. Assim como Ezequiel, somos chamados a proclamar a palavra de Deus em meio ao desespero e trazer esperança aos que precisam. O Espírito Santo é uma parte central dessa visão. Ele é o fôlego de vida, aquele que nos renova e nos capacita a viver segundo o propósito de Deus. Como está escrito em João capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eu também vejo nessa história uma promessa para a igreja. Assim como Israel foi restaurado, a igreja é chamada a ser um exército vivo e poderoso, cheio do Espírito Santo. Quando permitimos que Deus nos renove, nos tornamos uma força transformadora no mundo. Por fim, a mensagem do Vale dos Ossos Secos é uma mensagem de esperança. Não importa quão desoladora seja a situação, Deus é capaz de trazer vida, restauração e propósito. Como Romanos, capítulo 8, versículo 11 nos lembra, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Que possamos confiar nesse Deus que transforma ossos secos em vida abundante. Ele é fiel para cumprir suas promessas, renovar nossas forças e nos conduzir a um futuro cheio de esperança. Amém. A história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos não termina apenas com uma visão inspiradora. Ela nos desafia a viver pela fé, acreditando no poder de Deus para transformar qualquer situação. Quando penso no que essa mensagem significa, fico cheio de coragem para enfrentar os desertos e vales da vida. Afinal, se Deus pode levantar um exército de ossos secos, Ele também pode nos levantar de qualquer circunstância. Algo que sempre me impressiona é o fato de que Deus não apenas promete restaurar Israel fisicamente, mas espiritualmente também. Ele diz em Ezequiel capítulo 37, versículo 14, Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Isso é muito mais do que uma restauração externa, é uma transformação completa de dentro para fora. Essa promessa se aplica a nós hoje, especialmente por meio do Espírito Santo. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, Deus coloca o seu Espírito em nós, e isso nos dá uma nova identidade e um propósito eterno. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lemos: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando penso na imagem dos ossos ganhando vida, imagino o próprio ato da criação de Deus. Assim como Ele formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas, Ele continua a recriar e restaurar vidas quebradas. Isso nos lembra que Deus é o Criador, o restaurador e o sustentador de todas as coisas. Além disso, o Vale dos Ossos Secos nos lembra que Deus está sempre no controle, mesmo quando não entendemos. Israel estava no exílio, achando que Deus os havia abandonado, mas essa visão era uma garantia de que Ele ainda estava agindo. Talvez você esteja passando por um vale agora, mas lembre-se, Deus nunca deixou de trabalhar em sua vida. O que mais me inspira nessa passagem é que Deus nunca nos deixa no meio do processo. Ele não apenas junta os ossos e os cobre de carne, mas também sopra o Espírito, completando a obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa visão
também nos ensina a não subestimar o poder da palavra de Deus. Ezequiel apenas obedeceu ao que Deus lhe pediu. Ele profetizou e a palavra de Deus fez o impossível acontecer. Isso é um lembrete de que a palavra de Deus é viva, eficaz e cheia de poder para transformar qualquer situação. Por fim, o Vale dos Ossos Secos aponta para a obra redentora de Jesus Cristo. Ele é aquele que nos dá a vida eterna, que nos tira do vale da morte espiritual e nos coloca em uma posição de vitória. Como está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa história não é apenas uma mensagem para o passado ou uma promessa futura. Ela é real e relevante para nossas vidas hoje. Deus continua a trabalhar em nosso meio, trazendo vida, esperança e restauração para todos aqueles que confiam nele. Então, sempre que você se sentir em um vale, lembre-se de que o mesmo Deus que levantou um exército de ossos secos está com você. Ele é capaz de soprar o seu espírito sobre sua vida, renovar sua força e te colocar de pé novamente. Que essa mensagem nos inspire a confiar no poder de Deus e a viver como testemunhas da sua glória. Ele é o Deus que transforma o impossível em possível, que renova os desanimados e que restaura o que parecia perdido. Amém.